umas 20, né, para fazer. Obrigado, mas vamos dar um tempinho para criar um debate aqui. E aí eu gostaria de saber se tem pessoas que têm interesse em fazer já algumas perguntas. Seria interessante, sim. Bom, então podemos dar início aí ao debate. Não sei se tem gente que vai fazer perguntas aí. Por favor, se identifiquem. O pessoal está tímido aí. Bom, acho que primeiro o Samir estava querendo colocar um contraponto aí ao que o próprio Edmilson estava falando, enquanto isso o pessoal vai preparando as perguntas. Obviamente tem coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo muito com o professor Edmilson. Boa parte de quem coloca é uma reflexão muito pertinente para a gente saber utilizar, ter valor nesses preços. Isso que ele coloca é uma coisa muito interessante. Vou dar dois exemplos concretos de como é que é interessante isso. Nós temos os países com mais profunda crise energética que nós temos, são países que exatamente praticam o preço artificial da sua energia. 7, 8 anos atrás, eu fui chamado para ir para a Venezuela, porque a empresa de Guri tinha tido um problema terrível, uma seca, mas bem pior do que essa que está assolando o Brasil, aconteceu há 7, 8 anos atrás. E Guri representa uma usina grande, a terceira maior usina do mundo, 10 mil megawatts, rio profundo, muita água, mas foi os reservatórios secando, chegou no limite. E nós fomos para lá, pedido do governo, para mostrar o que o Brasil tinha feito, como é que tinha enfrentado o seu período de racionamento. Então mostrei a série de medidas que tinham sido tomadas. E o presidente da empresa Guri começou, eu notei que ele estava quase sorrindo. E eu falei, mas o que está acontecendo? É que lá o preço da energia é de graça. A casa dele, ele morava numa casa bonita, ele pagava, transformando em reais, estava 10 reais a conta de luz dele. Carro, não pensa que não tem mais carro daqueles Galaxy, Charger e tal, está tudo lá. Lá você enche o tanque de carro, com 3, 4 reais você enche o tanque de combustível. Isso é um chamamento para a ineficiência, para o desperdício. E aconteceu tão forte esse processo que virou uma questão política lá. O presidente da época, que era o Hugo Chávez, foi para a televisão pedir para fazer o racionamento e as pessoas que eram contra ele ficavam a noite inteira com a luz acesa e o governo ligado, só para... virou uma guerra política insana. Falta de não ter preços que referendem e reflitam a realidade. Agora, no Brasil, o que tem? Nós temos uma política estabelecida a partir de 2003, implantação 2004, que voltou a ter investimento no setor energético. Nós ficamos 30 anos sem fazer uma hidrelétrica no Brasil. Perdemos a nossa capacidade de engenharia. Fizemos em Itaipu, Tucuruí, no mesmo tempo Foz do Areia, mais outra em São Paulo, e parou. 30 anos sem fazer uma única hidrelétrica. Nesse período, tivemos um outro grande componente. Foi a Constituinte de 88. Na Constituinte de 88, os engenheiros ficaram fora. Não estava em debate obras, infraestrutura. Nossa economia estava paralisada e estagnada, e caminhando para baixo. E isso ainda surge junto com outro fenômeno, que foi a constituição e aprimoramento das questões ligadas ao ambiente e o surgimento do Partido Verde. Colocaram um procedimento, quando veio a retomada dos investimentos, se levantou muito a régua. Sinteticamente, eu quero dizer o seguinte: todos os países que chegaram na condição de primeiro mundo
estão surfando na infraestrutura instalada no século passado. As navegabilidades, a implantação do sistema de energia, de portos, de aeroportos, de rua, de fazer canais de irrigação, tudo isso é anterior a esse procedimento dessas dificuldades de implantação que estamos vivendo hoje. Então é mais ou menos assim, quem fez, fez, agora quem não fez, não vai fazer mais, não vai ser muito difícil. Se ele não souber interpretar bem esse processo, nós às vezes estamos atirando no nosso próprio pé. E aí finalizo nessa parte, que eu discuti muito isso. Eu também acho que não tem que ter energia de graça, mas também não acho certo de que se o consumidor de energia pagou o investimento na conta de luz, vamos pegar Itaipu aqui como exemplo, porque esse dá para trabalhar bem. 60% da conta de Itaipu é para pagar a dívida e os juros. Daqui 9 anos isso desaparece. É justo eu continuar pagando o mesmo preço de energia de uma coisa que eu já paguei? E quem está pagando essa usina é Sua Excelência, o consumidor. Aí eu vou em conta do projeto que falou o professor Deus. Será que o melhor recurso é a gente só diminuir o preço da energia? Ou pegar parte desse recurso e investir em novas tecnologias, em smart grid, em educação? Eu concordo. Não gosto de ter esse procedimento de coisas artificiais, de coisa muito barata. Isso leva a um processo de desperdício, de não utilização, mas de forma mais racional e inteligente. E está aí a grande demonstração. Quer dizer, o setor elétrico, na mão estatal, passa a ser um grande procedimento de fomento de desenvolvimento. Porque uma coisa é eu ser dono, como Itaipu é da Eletrobras ou é da ANA. Mas vamos pegar uma usina da Tractibel, ou uma usina de qualquer uma empresa privada. Aí o consumidor de energia terminou de pagar aquela usina. E ele vai continuar operando com um preço, tendo um lucro de 300, 400, 1000% na sua produção de energia. Esse dinheiro pode ir para esse proprietário disso. Como é que a gente faz uma legislação que quem seja o grande beneficiário disso seja exatamente o povo? Não há outra razão de existir estatais de desenvolvimento que não seja para dar uma vida melhor para o povo. Só o que eu coloco finalizando aqui, eu sempre tenho o pé muito montado aqui no presente, meu olhar é para o futuro, mas eu sempre boto um retrovisor aqui no passado. Eu acho que o Brasil melhorou muito nos últimos anos. Eu tive que sair dessa cidade para poder estudar fora. Faz apenas 35, 38 anos. Aqui só tinha até o 2º grau. Hoje é um centro universitário. Assim tem sido em várias regiões que eu tenho andado pelo país, e cada vez que eu vou, eu me surpreendo de forma positiva. Acabo de voltar, mas é muitos anos que vim a Manaus. Eu dei um susto, é outra Manaus. Nordeste brasileiro, se tem uma coisa que teve uma revolução, foi o Nordeste brasileiro. Eu vejo todo mundo reclamando dos aeroportos cheios. Eu sou o único cara que eu não reclamo. Vou lá e fico rindo e gostando de ver o povo poder viajar de avião. Eu morava aqui, estudei em Curitiba, só vim uma vez de avião quando meu avô morreu. Era impossível alguém viajar de avião. Foi de rico. Quando eu fui secretário em 83, eu ia para Brasília, metade dos passageiros que vinham eu conhecia pelo nome, que eram sempre os mesmos. Não era uma coisa disponível para o povo. Agora, claro, se vai melhorando a renda, vai melhorando a disponibilidade das coisas, nós vamos continuar reclamando por muito tempo. Mas reclamando, conduzindo para um processo de crescimento, de melhoria. Quantas pessoas que estão tendo a oportunidade pela primeira vez de ter um ente familiar com curso universitário? Temos exemplos aqui que são fantásticos. Gente saindo da favela, com filho de repente com um diploma, e daqui a pouco. Quer dizer, isso é ascensão social, isso é construção de cidadania. Isso precisa ter investimentos, precisa ter tudo. Né? São sempre feitos da melhor forma? Claro que não. Muitos erros, muito tropeço, mas uma tentativa e uma busca de se fazer justiça social, distribuição de renda, melhoria de condição,
Tudo isso passa por vocês que estão nessa sala, por nós que estamos nessa sala. Energia é fundamental nisso, vamos ter que dotar de energia para fazer desenvolvimento, para trazer industrialização, para dar conforto para a população, e aí o preço desse processo é uma discussão que o professor coloca. Eu acho corretíssimo esse processo, para quem é pobre, faz de graça. Não é verdade? O cara ganha até 2 salários mínimos. Agora, quem pode pagar? Por que vamos subsidiar um grande industrial, um grande shopping center, que vende uma bolsa que custa $5.000 lá, 2.000? Tem bolsa que eu nunca vi uma vez. Abriu um novo shopping em Curitiba agora. Tem uma bolsa lá que custa mais que um carro. Eu olhei aquela bolsa, eu olhei de ponta cabeça. Como é que pode uma bolsa custar R$20.000? E custa. E tem gente que compra. E nós vamos subsidiar a energia dessa pessoa? Pô, não é inteligente, né? Mas isso que eu consegui captar aí na sua fala. Permite só agregar, não é inteligente, e não é inteligente duplamente, porque primeiro, nós estamos subsidiando a compra da bolsa, segundo, nós não estamos produzindo a bolsa. Porque as bolsas que nós produzimos aqui, nós somos incapazes de vender a $5.000 a bolsa. E isso é mais grave. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos um pouquinho atrasados aí, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Tá bom, então... Roberto, deixa eu só falar uma coisa que eu só queria, uma coisa que me faltou na minha palestra, eu gosto de enfatizar isso. Ainda mais quando eu estou com colegas do setor. Todas as usinas hidrelétricas, todas as obras de saneamento dos 5.630 municípios brasileiros, todas as obras feitas para a irrigação e fazer açudes no Brasil ocupam 0,4% do território brasileiro. Vou repetir para ninguém, não falei 4%, gente. Estou falando 0,4%. Quando nós agregamos todos os reservatórios e rios naturais, Água do Pato, Água Mirim, vai para 1,01%. Será que 0,4% para dotar o país de energia, de saneamento, de água, de irrigação, é um fator, um crime que nós estamos cometendo com a questão ambiental? Essa fica a grande pergunta. Quer dizer, como é possível, sim, conciliar os dois processos? É uma obrigação nossa cuidar do meio ambiente. O meio ambiente não é nosso. Nós não herdamos dos nossos pais, nós pegamos emprestado dos filhos, netos, bisnetos do futuro. Temos obrigação de entregar igual ou melhor. Agora, não venho com a conversa de que não dê para aplicar engenharia, que foi a ciência exatamente feita para fazer o melhor aproveitamento dos recursos naturais que nós temos. Impedir isso é impedir o progresso, é impedir que as pessoas tenham uma vida melhor, uma condição melhor. Não podemos admitir isso. A engenharia não pode admitir, e ela é muito pequena do ponto de vista de enfrentar essa discussão. Porque não vê a nossa turma, isso que colocou no começo, o professor Denilson uma hora colocou ali, que falta nós termos mais ousadia de enfrentar todos os eventos, discutir, colocar as posições, mostrar os grandes benefícios que a engenharia trazem para o desenvolvimento. E muitas vezes a gente fica acanhado, escuta um falar uma bobagem, o outro falar outra bobagem daqui, outra de lá, e ficamos aí dando a impressão de que nos encolhendo, vivendo com informações que são uma ilusão. Você entra no aeroporto de São Paulo, tem um negócio lá no cartazão branco, que diz que 0,3% de toda a energia do Saara daria para abastecer o mundo solar, daria para abastecer o mundo inteiro. O que quer dizer uma informação dessa? Tudo que nós estamos fazendo, nós somos tudo um bando de idiota, um burro, somos todos um débil mentais, porque 0,3% de toda a energia que chega no deserto do Saara dava para abastecer o mundo inteiro de energia. Isso é anti-engenharia, é anti-ciência, e é um processo que a gente tem que ter o enfrentamento disso colocado. Desculpa. Bom dia.
Meu nome é Guilherme Ferraz. Eu tive algumas coisas que saltaram os olhos durante a apresentação do professor Edmilson. Primeiro, um dado técnico apresentado por ele, que as perdas técnicas e não técnicas subiram 45% nesses últimos períodos de 2012. Foi de 2,7% para 4,5%, um crescimento de 45%. Isso foi algo que nos saltou os olhos. Outra coisa, a questão da queda da tarifação foi meramente artificial. Nós estamos observando nas últimas edições tarifárias um acréscimo desse preço, principalmente pela variável aleatória da chuva não ter ocorrido. E eu queria destacar um ponto. Um estudante de confiabilidade, você consegue modelar a questão da chuva. Eu não acredito que a ausência de chuva deveria ter um impacto tão significativo na queda da nossa confiabilidade de fornecimento de energia. Minha pergunta é: qual a participação do setor elétrico realmente na redução da tarifa e na falta de investimento? Como que nós não instruímos a presidente Dilma Rousseff nessa medida de tomada de decisão unilateral que ela teve? Ele quer outra palestra, né? Ele quer outra coisa. Ele quer outra coisa. A parte das perdas técnicas eu deixo para o Samek para ele dar uma visão mais. O número esquisito aquele da feijão, concordo. Depois o Samek ele explode. O número máximo que eu tinha na cabeça de perda técnica no sistema de distribuição e transmissão é algo como 15%. Era um número que eu tinha. Então eu não sei bem como é que chega desses 15 ali. Depois ele encontra para mim. Vou pegar só uma parte da sua pergunta, não dá para explorar tudo. E aproveito o momento para dar aquela puxadinha de orelha em nós mesmos do setor, agregando aqui a última fala do Samek. Eu tenho a impressão que não é que foi falta de balizamento, falta de política pública, a decisão de redução do preço da tarifa. Na verdade, foram duas coisas muito altas. Primeiro, essa política de achar que, bom, se está pago, por que pagar, continuar pagando por um negócio que já está pago, então vamos dar energia mais barata para as pessoas. Então, a minha fala foi mostrar que essa não foi a melhor forma de entregar coisa boa para o consumidor, para os brasileiros. Ele quer entregar as coisas boas para o brasileiro. Né? Enquanto a empresa estatal, enquanto o governo, todos os governos querem, deixando de ser de direito, seja o que querem. Só que o que é o bom para o consumidor? Eu tenho a impressão que entregar energia mais barata para as pessoas é uma visão de curto prazo. Entregar produtividade para as pessoas, capacidade de criar valor, é uma política de longo prazo. E o brasileiro sempre olha o curto prazo ao invés de longo prazo. Tanto os governos como a sociedade. Essa foi a minha crítica. A segunda foi um elemento que aí sim eu acho que é mais grave, é o fato da política energética estar sendo capturada, se já não foi capturada, pela política macroeconômica. Né? Nós começamos a usar a energia, o preço da energia, como forma de controlar a inflação de um governo que perdeu um pouco a mão da roda. E nós já vimos essa história, né? Tudo bem, nós estamos longe do que você viveu e dessa história que você contou, mas o indicativo não é bom. Né? E aí vem a puxadinha de orelha. Daqui a pouco foi insustentável, porque realmente precisamos ligar todas as térmicas, estão operando todas na base aí, né? E aí você não pôde manter os preços como previsto. E isso talvez o governo não tenha previsto. Né? Eu acho que o que a gente tem que olhar é o pós-desligamento das térmicas, assim, ele virá. Né? Vamos voltar a reduzir o preço da energia para as pessoas? Eu acho que o discurso a levar é dizer, pessoal, não cometamos o erro duas vezes. Inflação é aumento de preço, não é preço alto. Preço alto estável não gera inflação nenhuma. Se ele está relativamente, voltou ao que era, não voltou, se ele voltou ao que era, vamos dizer para o governo o seguinte, pessoal, mantenha a maior renda para o setor, porque o setor vai entregar produtividade, e produtividade é a melhor forma de inibir a inflação, mais do que segurar preços de qualquer bem. Venezuela nos conta a história muito bem, a Argentina nos conta a história muito bem. Segurar preço é péssimo para controlar a inflação, aumentar a produtividade. Agora, nós todos estamos trabalhando em tecnologia, nós todos estamos aumentando a capacidade de gerar produtos de valor agregado através da eletricidade, mas nós todos somos incapazes de chegar para o governo e mostrar, olha,
é assim, assado, que nós vamos conseguir melhorar a produtividade do país e reduzir a capacidade inflacionária desse país. Esse eu acho que é a nossa puxada de orelha. Nós temos que mostrar como as tecnologias que cada um de vocês está aqui desenvolvendo, e vamos falar ao longo do seminário inteiro, como é que isso impacta a economia global do país. Eu acho que isso é puxado de orelha. Beleza, muito obrigado aí aos palestrantes. Desculpe, eu vou ter que cortar porque estamos realmente bem atrasados, tá? Daí o pessoal que quiser fazer mais algumas perguntas para os palestrantes, vamos encontrar durante o coffee break e ao longo do seminário. Eu vou só entregar um brinde aqui para nossos palestrantes. Só uma coisa, Roberto, o primeiro debate que eu participei nesses 11 anos de Itaipu, que alguém defende o preço e o aumento da energia. O professor é corajoso.